E a promessa do Senhor é: onde estiver dois ou mais no teu nome reunido, o Senhor se fazer presente. Invocamos a presença do teu Espírito Santo, invocamos a presença do Senhor nesta reunião, neste culto de adoração e de louvor ao Senhor. Pai, eu quero te pedir agora, abre os céus sobre este lugar. Abre os céus sobre esta reunião, sobre este culto. Derrama, Senhor Jesus, o teu Espírito Santo. Pai, nós repreendemos todo o ataque do inferno, toda a obra do inimigo contra esta reunião, aqui neste local, nesta hora. E te pedimos, ó Pai, seja bem-vindo em nosso meio. Toma o teu lugar de honra nesta reunião. Em nome de Jesus, amém e amém. Como eu falei ontem, eu vou fazer uma oração agora na qual eu vou dar liberdade para o Espírito Santo de agir na minha vida. O Espírito Santo tem que entrar, nós precisamos chamá-lo, ele para dentro, falar: Espírito Santo, vem, entra. Ele bate a porta, se nós abrirmos, ele entra, se nós não abrirmos, ele fica lá fora, ele é cavalheiro, ele é gentleman. Já o inimigo não, o inimigo ele chega, mete o pé e entra, ele não precisa pedir para você entrar. Você nunca viu um ladrão batendo na sua porta e falar: ó, vim te assaltar, né? Ele chega e entra, mas Jesus não é, Jesus é gentleman, é cavaleiro. Então eu vou fazer uma oração na qual eu vou dar liberdade para ele agir na minha vida. Se você quer que ele haja na tua vida nessa noite, repita comigo essa oração. Senhor Jesus, em nome de Jesus, eu dou toda a liberdade do Espírito Santo agir na minha vida da maneira que ele quiser. Em nome de Jesus. Amém. Espírito Santo, tu tem a liberdade de agir no nosso meio. Nós abrimos a porta e te convidamos: seja bem-vindo em nosso meio. E nós te pedimos: haja com poder, haja com a manifestação dos teus dons, traz cura, traz libertação, traz quebrantamento, traz salvação no nosso meio. Tu és bem-vindo, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Amém. 15 anos de aniversário dessa igreja. 15 anos de perseverança. Há 15 anos atrás começou-se uma obra aqui e o pastor Sérgio enfrentou lutas, enfrentou dificuldades, enfrentou problemas, mas ele perseverou. E o que significa a palavra perseverar? Perseverar significa persistência, constância, determinação, paciência. Eu amo essa palavra, persistência, porque hoje eu luto comigo mesmo para me ser um cara mais persistente nas minhas coisas, porque muitas vezes a gente começa muita coisa e não tem persistência de ir até o final, né? E eu quero começar, abre a sua Bíblia em Tiago 1, versículo 2, até o versículo 4. O tema dessa mensagem hoje é perseverança e fé. Tiago, lá no finalzinho da Bíblia, diz assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeito e íntegro e em nada deficiente. Perseverança. E olha que interessante, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por provação. Quem passa por provação com alegria aqui? Passa por provação com alegria? Eu passo por provação, tenho com a cara fechada. Não é? É nessa toada que nós vamos hoje falar um pouco sobre perseverança e fé. Perseverança tem alguns significados, que é não desistir, continuar tentando mesmo quando tudo fica difícil, manter a calma, não deixar se abater por obstáculos, ser constante, fazer um pouco todos os dias para chegar mais perto do objetivo, ser determinado, não é? Determinado, ter uma forte vontade de alcançar o que se deseja.
Perseverança na nossa vida, ela é fator decisivo em quase tudo, no trabalho, na vida amorosa, em quase todas as áreas da nossa vida, nós precisamos ser perseverantes. Porque você começa um namoro hoje, a namorada faz raiva, você larga ela amanhã, você não foi perseverante, já começou errado no namoro. Você começa um trabalho hoje, você abre uma empresa hoje, na primeira dificuldade você desiste, você já não foi perseverante ali naquele trabalho seu. E perseverança e fé andam juntos, andam juntos. E agora vamos falar sobre fé. E o que significa fé? A Bíblia fala em Hebreus 11:1, o significado de fé. Abra sua Bíblia, Hebreus 11:1. Vou ler pelo telefone, que a letra é maior. Fui ler aqui pela Bíblia, então embaçou. Hebreus 11, versículo 1. O significado de fé. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Vamos nos reter ao partear desse versículo. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Não é? Quem é que gosta de esperar? Ninguém, não é? Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Marca com a tua esposa, fala com ela assim: amor, vou te buscar 12:30 em tal lugar. Chega 13h lá para você ver que cara que ela vai te receber. Ela vai fechar a cara para você, porque ninguém gosta de esperar. Esperar é difícil. Eu gosto de chegar no horário, não me deixa esperando não. Não é? Tá passando mal, vai para o hospital, você passa pela aquela entrevista, ele te dá uma fitinha e põe você esperando. Eu sou doido para ser atendido, você passando mal e você tem que ficar lá. Ninguém gosta de esperar. Esperar é duro, não é? Esperar faz bico, faz ficar com raiva, faz brigar dentro de casa. Marcou, chega, mas não deixa esperando não. Mas a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. E hoje nós vivemos uma atualidade, uma época da nossa vida que nós não conseguimos esperar. Você quer ver que isso é verdade? Quem escuta o WhatsApp no 2 aqui? Porque você não consegue esperar no 1 acabar a conversa, você já vai lá no 2 de uma vez e acelera, porque você está tão afoito para ver. Tem hora que você já joga lá no final, para ouvir o final da coisa ali, para você não ter. Porque nós não conseguimos, nós somos uma geração que queremos tudo muito rápido, que queremos tudo do agora, do imediato. Somos a geração do iFood, que estamos com fome, ligamos pedindo, em 5 minutos está em casa. Antes não tinha iFood aqui para a cozinha, vai fazer a comida, demora, não é rápido. E o espera está cada dia mais difícil, pelo menos na minha vida, porque eu sou meio afoito, tem hora que eu gosto das coisas muito rápido, e eu tenho aprendido com Deus a começar a esperar, porque a fé requer espera. E muitas das vezes nós perdemos a bênção de Deus, porque nós não sabemos esperar. Sabia disso? Muitas das vezes nós atropelamos o que Deus tem para nós, porque nós queremos agir da nossa maneira, queremos agir na força do nosso intelecto, queremos agir na força do dinheiro do banco, queremos agir de qualquer forma, porque achamos que estamos capazes para resolver os nossos problemas, e quando Deus está falando, não é para agir, é para esperar. Aí Deus vai lá, está tudo errado, e você volta fazendo bico para casa. Já fiz isso muito. Quando eu comprei a empresa do meu pai, uma empresa de 50 anos de mercado, uma clientela muito grande, era eu que já administrava o negócio, era eu que tomava conta mesmo, então eu já conhecia todos os trâmites, todos os caminhos da empresa. Falei, vai dar certo, né? E naquele âmbito, naquela vontade de prosperar, de ganhar dinheiro, empreendi, planejei, mas esqueci de perguntar para Deus qual era a vontade de Deus, né?
e dei com os burros na água, e Deus queria uma coisa totalmente diferente na minha vida. Muitas das vezes não sabemos esperar a vontade de Deus, e muitas das vezes atropelamos, achamos, vai dar certo, vou conseguir, vou vencer, vou romper, e Deus está falando, não é por esse caminho, é por esse caminho. Mas nós somos teimosos, não é? Eu sou teimoso, não estou falando vocês, eu estou falando por mim, eu sou teimoso. Mas a Bíblia nos ensina a esperar, e muitas das vezes a falta de paciência nossa faz Deus atrasar a vitória na nossa vida. Você quer ver como isso é verdade? Abra sua Bíblia. Mas antes da gente abrir a Bíblia, eu quero falar mais uma coisa. A Bíblia nos fala que nós devemos esperar, não é? Mas como esperar? E a primeira coisa que nós precisamos entender no movimento de espera em Deus, é esperar com paciência. Esperar com paciência. Quem tem paciência? Não tem ninguém aqui com muita paciência não, né? Ultimamente o povo está tudo nervoso, impaciente, não é? Fala A, se não é de acordo com o que você quer, você já quer voar na goela dele, não é? Porque nós estamos sem poder esperar e com muito menos com paciência. Mas a Bíblia nos ensina que nós devemos ter paciência, porque a paciência quer dizer capacidade de esperar, tolerar, perseverar. Abra sua Bíblia em Salmos 40, versículo 1. Lá no meio da Bíblia. Diz assim: esperei com paciência no Senhor. Ao espera, aí de novo. E olha o que a Bíblia diz: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. O esperar também tem as suas características, e a primeira característica do esperar é esperar com paciência. Jesus, como isso é difícil, eu não gosto de esperar e muito menos ter muita paciência. Não sei você, mas eu era assim. Eu sou assim e tenho lutado com isso na minha vida. Esperar com paciência, e a falta de paciência no esperar faz a gente perder a bênção. Ah, eu não tenho paciência para esperar o que Deus vai fazer. Aí você vai lá e perde a bênção. Você quer ver como é que isso é verdade? Abre a tua Bíblia, em 1 Samuel, versículo 13, lá no comecinho da Bíblia. A Bíblia vai relatar uma história do rei Saul, homem separado pelo Senhor para ser rei sobre Israel, mas ele não teve paciência de esperar, e porque ele não teve paciência no esperar, ele perdeu o reinado dele. Olha como é sério a gente não ter paciência no esperar de Deus. Diz assim: esperou Saul 7 dias até o tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se dissipava dele. Então disse Saul: trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas, e o ofereceu o holocausto. E sucedeu que, acabando de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou. E Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Então disse Samuel: que fizestes? Disse Saul: porquanto via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinhas nos dias aprazados, e os filisteus já tinham ajuntado em Miquimas, eu disse: agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda a face do Senhor não orei, e constrangi-me, e ofereci holocausto. Então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente, e não guardastes o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre toda Israel para sempre. Porém, agora não subsistirá o teu reino, já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e lhe tem ordenado o Senhor que seja capitão sobre o povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Saul tinha uma ordenança da parte de Deus: olha, espera o profeta Samuel chegar para oferecer o holocausto. Mas Saul não tinha paciência, e ele olhou e viu que o povo já estava se dispersando,
e que os inimigos já estavam se ajuntando, e ele falou assim: vou resolver esse trem do meu jeito. Foi lá e ofereceu o holocausto. Ele começou a oferecer o holocausto, o profeta chegou. O que fizeste, Saul? Disse eu comigo mesmo, o povo já ia indo embora, os inimigos já se ajuntavam, ofereceu o holocausto. A falta de paciência de Saul fez ele perder o reinado sobre Israel. A falta de paciência na nossa vida, no esperar, muitas das vezes faz a gente voltar lá para o final da fila. Deus está para entregar a nossa vitória, a gente vai lá, toma decisão por conta própria, sem perguntar para Deus, sem tomar uma atitude, quando Deus fala: ih, atrapalhou tudo de novo, volta para lá para o final e começa a remar tudo de novo. Quantas vezes já aconteceu isso com você? Comigo já aconteceu várias vezes, de não poder esperar e de não ter paciência no Senhor. E acho muito interessante nesta frase algumas coisas que Saul disse, e a primeira delas, ele diz assim: e disse comigo, o Senhor não tem ouvido, Ele não age, Ele não vou suportar. Quantas vezes você já disse, e disse eu comigo mesmo? Quantas atitudes já tomou, vou fazer isso porque vai dar certo? Quantas vezes você já falou isso? Eu já falei várias vezes, e disse eu comigo mesmo, vou lá e vou resolver o negócio. Disse eu comigo mesmo, vou fazer isso. Uma outra fase interessante que eu vejo nesse diálogo de Saul com Samuel: forçado pelas circunstâncias. Quantas vezes já tomou atitude forçado pelas circunstâncias? Hoje eu dei um exemplo para o pastor lá na casa. Forçado pelas circunstâncias, eu fiz o que Deus falou comigo para não fazer. Fiquei intimidado com a circunstância, com aquilo que me rodeava, e fiz, e Deus tinha falado comigo: não faça. Mas forçado pelas circunstâncias eu fiz. Quantas atitudes você já tomou forçado pelas circunstâncias? Já tomei várias, e todas elas eu dei com burros na água. Todas elas eu atolei a carroça. Forçado pelas circunstâncias eu agi. Ali está, se eu não fizesse aquilo, não, era a última hora. Dá tudo errado. Nós devemos aprender a esperar, e esperar com paciência. Esperei com paciência no Senhor. Duas coisas difíceis demais para mim: detesto esperar, e ultimamente tenho andado com pouca paciência. Mas é o que Deus tem colocado no meu coração, e é o que Deus tem me ensinado diante das adversidades e dos problemas que eu tenho passado. São lutas que eu tenho enfrentado, e eu falo: Deus, como é que eu ajo? Deus, como é que eu travo isso? Como é que eu resolvo isso? Detesto esperar, e o Senhor não manda esperar, ainda ter paciência ainda. Muitas das vezes também pode ser uma guerra espiritual. Nós sabemos lá em Efésios 6 que a Bíblia fala que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas é contra principados e potestades nas regiões celestiais. Se você olhar para a pessoa do seu lado, você vai ver que é uma pessoa de carne e sangue. A nossa luta não é contra gente. A nossa luta não é contra seu marido, contra sua esposa, você contra os seus filhos contra você. Não é. A nossa luta não é travada no plano normal, ela é travada no plano espiritual, porque a Bíblia está dizendo em Efésios 6, que a nossa luta é no âmbito espiritual. E muitas das vezes a nossa oração não está sendo atendida, muitas das vezes a nossa oração não está sendo escutada, e a nossa espera é maior, porque existe uma guerra sendo travada no mundo espiritual. É real. Anjos existem, demônios existem, céu existe, inferno existe. Não vai achando você que isso é conto da carochinha, não, porque não é. Tem pessoas que fazem mal. Você já deve ter trombado na rua com alguma obra de macumba, de despacho feito na rua. Você acha que eles estão fazendo aquilo porque eles não acreditam? Porque é real. Hoje mesmo o pastor me contou um relato de uma obra de macumba que ele viu. É real. Céu e inferno são reais. Não brinque com isso, não vai achando que isso é conversa, não é. E eu quero falar com você que isso também, o atraso na espera da sua bênção pode ser uma guerra espiritual. Abra sua Bíblia em Daniel 10,
versículos 12 e 13. Daniel 10, versículos 12 e versículo 13. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para me ajudar, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Daniel era um homem de Deus, um homem que estava buscando de Deus, um homem que estava na presença de Deus, e Daniel fez uma oração, a oração subiu, Deus escutou, mandou um mensageiro, um anjo, vai lá e leva a resposta para Daniel. No meio do caminho vem um demônio, príncipe do reino das Pérsia, e segurou aquele mensageiro de Deus. Eu imagino Daniel lá de baixo, aqui embaixo, olhando para o céu e falando: Deus, cadê a resposta da minha oração? Deus, por que o Senhor não me responde? Quem aqui já falou isso? Deus, por que eu falo com o Senhor e não escuto nada? Porque muitas das vezes, na sua luta, na minha vida, na vida de vocês, pode ser uma trava no mundo espiritual que nós precisamos entender e vencer. Assim como foi com Daniel. Homem de Deus, homem na presença de Deus, fez uma oração e ficou por 21 dias sem resposta. Se Daniel fosse um de nós, teria murmurado. Acabei de achar um anel aqui, depois alguém pega. Daniel teria murmurado, Daniel teria achado ruim, Daniel não teria esperado e muito menos ter tido paciência durante 21 dias. Mas Deus falou: olha, vai lá, Miguel, resolve o problema lá que o demônio está segurando o mensageiro para Daniel. Miguel foi lá, soltou e a resposta chegou na vida de Daniel. Muitas das vezes nós precisamos entender a realidade do mundo espiritual. Pastor, eu oro e não vejo solução, e Deus está falando: calma, vou lutar em teu favor. Muitas das vezes é uma guerra sendo travada. O mundo espiritual é real. Então nós começamos a entender que nas nossas lutas e nas nossas guerras nós precisamos aprender a esperar, porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e aprendemos a entender que temos que esperar com paciência, porque a Bíblia diz: esperei com paciência no Senhor. E a falta de paciência, muitas das vezes, atrasa a promessa de Deus na minha vida e na sua vida. Mas Deus ainda complica mais as coisas ainda, não é? Deus não facilita, não. E Deus ainda nos ensina mais uma coisa: esperar com paciência e com bom ânimo. Atrasa, chega atrasado lá, quando você marcar com a sua mulher, uma hora depois, vê se ela vai estar te esperando com paciência e com um sorrisão no rosto. Ela vai estar com um cabo de vassoura na mão, na hora que você passar, você vai tomar uma vassourada que você vai ver. Não é? Quem gosta de esperar, quem gosta de ter paciência, e quem gosta de ter bom ânimo nessa espera de paciência no Senhor. Mas é assim que Deus nos ensina. É assim que Deus nos ensina. Como eu falei ontem, ser crente não é para qualquer um. Ser crente é para poucos. Não é? Mas é assim, esperar com paciência e com bom ânimo. Abra sua Bíblia em Salmo 127, 14. Salmos 27, 14. Ao espera de novo no Senhor aí, ó. Diz assim: espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor.
Ei, Jesus, tu és grandão. Espera no Senhor, anima-te. Ele vai pôr Jesus fortalece, porque eu não gosto de esperar. Tenho pouca paciência. E não gosto de ficar rindo quando eu estou esperando e sem paciência, não. Mas é assim que Deus nos ensina nas nossas lutas, como nós devemos esperar em Deus. Esperar com bom ânimo. Pastor, como é que faz para ter bom ânimo nessa luta? Como é que faz para ficar feliz nessa confusão que eu estou vivendo, nesse dilema que eu estou vivendo? Não é? É complicado mesmo. À medida que os nossos pedidos vão demorando para serem atendidos, naturalmente vamos nos desfalecendo. E é exatamente durante esse processo que muitas bênçãos se perdem. Esperar com bom ânimo é uma luta terrível. Provérbios 13, 12 nos ensina também outra coisa. Provérbios 13, versículo 12. A esperança adiada desfalece o coração, mas o desejo atendido é árvore de vida. A esperança adiada adoece o coração. Quantos aqui já ficaram esperando tanto tempo? Isso é tão real. Um dia meu pai viajou, foi para a Turquia, na expectativa de fechar um grande negócio que nós estávamos em vista na Turquia. E ele ficou na Turquia alguns meses, na esperança de fechar aquele negócio lá na Turquia. E aquele negócio não se concretizou. Ele voltou, e quando ele chegou no Brasil, ele teve um problema cardíaco. Ele foi internado, estava na UTI, no CTI, e naquela noite eu estava com ele, no hospital com ele do lado, e eu orava e falava: Deus, por que Deus? Por que papai está assim? E Deus me trouxe esse versículo na mente: a esperança que se adia adoece o coração. Aí eu orei com o papai, falei: Deus, tira essa ansiedade do coração dele. Ele passou, melhorou, hoje ele está bem. Mas isso é real. Isso é real. Toda a esperança em Cristo será realizada. A nossa esperança tem que ser em Cristo. A nossa esperança tem que ser no Senhor Jesus, não nas coisas materiais, não no próximo, não. A nossa esperança tem que estar focada em Deus. Porque se você focar a sua esperança no homem, na mulher, você tem 99% de chance de se frustrar. Porque nós somos por natureza, a maioria ingratos, sem saber perdoar, muitas das vezes sem compaixão. É da natureza do homem. Mas quando colocamos a nossa esperança em Cristo, Senhor, está difícil, mas a minha esperança está no Senhor, ela se concretiza na nossa vida. Esperar com paciência e com bom ânimo. O salmista nos ensina, e agora eu quero dar algumas estratégias para a gente ter bom ânimo no meio da paciência e da espera. E a primeira dela, muitas das vezes, é tirar os olhos do problema. Pastor, eu não consigo tirar os olhos do problema. O problema está tão grande que eu acordo pensando no problema, eu durmo pensando no problema, eu vou tomar banho, eu estou pensando no problema, tudo que eu faço é o problema. Então está passando errado, porque se você está colocando todos os seus olhos no problema, você não está vendo ao redor, você está só focado em uma coisa. Tira os olhos do problema. Abra sua Bíblia em Salmos 121. Versículos 1 e 2, diz assim: levantarei os meus olhos para o monte, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Está no problema? Está no buraco? Está lá no fundo? O salmista ali estava com o coração amargurado. Eu imagino ele sentado e com um problema que ele enfrentava e falava: Senhor,
De onde vai vir o meu socorro? O meu socorro, o seu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Não tem nada para o meu Deus que seja impossível. Todas as coisas são possíveis para Deus. Está passando por uma enfermidade, meu Deus cura. Nós temos testemunho daqui nessa igreja que Deus já curou de enfermidade. Está passando por um problema financeiro, Deus abre porta. Deus prepara um lugar novo. Está passando um problema de aflição, perdi meu namoro, meu mundo vai acabar. Preocupa não, Deus prepara outra, coloca outra no seu lugar e você vai ver que seu mundo não vai acabar. Mas tira o foco do problema. Quando você estiver no buraco, não adianta você olhar para baixo não, quando você olhar para baixo você vai ver mais buraco. Não adianta você olhar para frente não, porque para frente você vai estar cercado de terra, ou seja lá do que for. Mas para você sair do buraco, a única solução que você tem é olhar para... Olha para cima. Deposita em Deus. A tua confiança em Deus. Para de ficar só pensando no problema. Porque o seu problema vai ser resolvido pelo Senhor Jesus que fez os céus e a terra. Se entrega. É tão difícil se entregar, não é? Se rende a Deus. Eu falo isso por conta própria. Jesus... Eu preciso da solução para ontem. E Jesus está lá esperando, com paciência. Ainda manda eu falar, espera, com paciência. Vou te testar, vamos ver onde é que você faz. Deus é especialista comigo de tratar nos 46 do segundo tempo. 46 do segundo tempo é onde Deus age na minha vida. Já falei, Deus, você pode agir comigo no primeiro tempo, não preocupa não. Mas Ele só deixa para agir comigo na hora que eu estou na maior necessidade. Vou dar um testemunho meu. Um dia eu tinha uma grande conta para pagar, eu tinha um contrato com a Vale do Rio Doce. E eu tinha que fazer uma venda para a Vale do Rio Doce. E a Vale do Rio Doce, quando você não entrega na data certa, ela te tira do cadastro, ela abaixa o seu rate no cadastro, ela te desqualifica dentro da própria Vale. E é muito difícil conseguir isso. E a obra era uma obra de urgência. E eu tinha que comprar a mercadoria na segunda-feira, senão a mercadoria que saía daqui de São Paulo para Belo Horizonte não chegaria a tempo para me poder entregar. Além disso, ela ia me dar uma multa de 10%, ela já tinha me falado que se eu não entregasse na data, eu ia tomar uma multa. Eu falei, Jesus, tem misericórdia. Na sexta-feira eu já não dormi. O dinheiro que eu tinha no banco, eu não conseguia pagar a duplicata que vencia na segunda-feira, e você podia ser cliente da fábrica há 50 anos. Se você atrasasse uma duplicata, não liberava o seu pedido. Eu falei, Jesus, eu preciso, e essa duplicata vai vencer na segunda-feira, e eu não tenho todo o recurso para pagar ela. Ali eu já não dormi na sexta, já não dormi no sábado, já fiquei preocupado no domingo. Na segunda-feira eu fui o primeiro a chegar na loja. Tinha um sofazinho preto no meu escritório, eu dobrei o meu joelho naquele sofá e falei com Deus, Deus, preciso disso, porque a situação é essa, e eu contei para Deus a minha situação. Na hora veio uma paz muito grande na minha vida. Sabe a paz que a gente não consegue entender? E a paz de Deus, da qual o homem não entende, repousa sobre a sua vida e sobre a minha vida. E eu falei, não, vai dar certo. Saí de lá, vai dar certo, né? A paz entrou no meu coração. Naquele dia, todos os clientes que entraram na loja eu acompanhei de perto. Chegava um, eu ficava do lado do vendedor escutando. Ele falava assim, eu vou pagar aqui, pode parcelar de várias vezes. Fala, não, vou te dar um descontinho aqui, você paga à vista. E ali eu acompanhei tudo. E a minha loja era grudada, quase parede, com o Banco do Bradesco. E o gerente do Banco do Bradesco deixava o carro na minha loja, porque a minha loja era na avenida principal, Avenida Antônio Carlos, em Belo Horizonte. Não tinha muito lugar de parar, ele deixava o carro dele na minha loja. E ali passou meio-dia e nada. Sabe aquela esperança que eu senti de manhã que Deus falou comigo que ia dar certo? Sabe quando ela vai batendo asa e vai indo embora? Pois era, desse jeito que eu estava. Foi dando 3 horas da tarde, eu dobrei meu joelho e falei, Deus, eu sabia que o Senhor ia me ajudar hoje, foi tão gostoso de manhã, e aí, Deus? Falei, Deus, daqui a pouco o banco fecha, 4 horas da tarde o banco fecha. 3 e pouca, 4 horas, eu falei, foi coisa da minha cabeça. A esperança bateu asas e voou. E o foco do problema não saía da minha cabeça. Quando entrou uma senhorinha com um coque, um vestido de seda rosa e uma blusa, aqueles vestidos de seda igual de escola, grandão até no pé.
Ela entrou na loja, eu ouvi pela câmera, eu falei, vai dar nada isso aí não. Sabe quando você dá aquela menosprezada na pessoa? Eu falei, nem levantei, filho. Do jeito que eu estava lá, triste, abatido, eu fiquei. De repente meu telefone tocou, meu vendedor falou, Daniel, vem cá, preciso você me dar um desconto aqui para fechar o negócio. Eu falei, opa, levantei e fui lá. Aquela senhora comprou exatamente o valor da minha duplicata. Virei para o meu boy e falei assim, corre lá no banco, fala com o gerente do banco, que se ele não deixar você entrar, ele pode tirar o carro aqui da garagem e nunca mais estacionar aqui. O gerente deixou ele entrar, sobrou 46 centavos na minha conta. Mas eu paguei a duplicata naquele dia. A gente tem que saber esperar com paciência e com bom ânimo. Mesmo que a esperança tem hora que ela parece que vai bater asa e vai embora. Mas o Deus que prometeu, Ele é fiel para cumprir. Se Ele cumpre na minha vida, Ele vai cumprir na sua vida. Se Ele cumpre na minha vida, que sou pecador, que sou tudo errado, eu sei que é muito melhor do que eu, Deus vai cumprir na sua vida. Mas tira o foco do problema, começa a colocar o foco em Deus. Começa a voltar os olhos para aquele que pode realmente solucionar a sua dúvida, a sua dificuldade. Tem coisas que muitas das vezes não dependem de nós. E quando que não depende de nós, é aí que nós devemos voltar para Deus mesmo, porque se não depende de nós, Ele pode ajudar. Ele pode interferir, Ele pode mudar a história. Então, quando tudo estiver apertado, eleva os teus olhos para o monte, porque é de lá que vai vir o teu socorro vem do Senhor. Espera, tenha paciência, e tenha bom ânimo nessa espera, Ele vai cumprir. Outra coisa que o profeta Jeremias nos ensina, uma outra estratégia que ele nos dá, está em Lamentações 3, 21, abre a sua Bíblia, Lamentações 3, pastor, mas tem esse livro na Bíblia? Tem, Lamentações de Jeremias, disto me recordarei na minha mente, por isso esperarei. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Está tudo muito difícil, está tudo muito complicado, como eu falei ontem, volta lá para trás, olha para trás o que Deus já fez na sua vida e na minha vida. Quantos livramentos você já passou na sua vida? Quantas situações apertadas você já enfrentou e você venceu? Nós temos um Deus que é um Deus de misericórdia. É um banco inesgotável. E as misericórdias do Senhor sobre a minha vida não se acabam. É um banco que Deus nos dá da misericórdia dEle, e as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, e as misericórdias não têm fim, é infinito, não tem fim. Não é a luta que você está enfrentando que vai te vencer nessa noite, não é o problema que você está passando que vai te derrotar nessa noite. Se você tirar o foco do problema e colocar os olhos em Deus, e começar a lembrar do que Deus já fez na tua vida, você vai começar a ter bom ânimo na luta que você está passando. Porque quando a gente está no nosso problema, quando a gente está nas nossas coisas, a gente só lembra de coisas ruins, não é? Eu vou morrer, a gente não consegue, eu não sei vocês, mas eu, diante das minhas lutas, é muito difícil eu trazer à memória aquilo que me traz esperança. Mas Deus nos ensina que nesses momentos de luta, precisamos trazer à memória aquilo que traz esperança na minha vida, na sua vida. E lembrarmos que as misericórdias de Deus são as causas de não sermos consumidos. E elas são infinitas. Infinitas. Mas o nosso foco é no problema. O nosso foco é no problema. E nós não conseguimos tirar. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperar. Precisamos ter fé. Esperar em Deus. No meio da espera, ter paciência, não é? Esperei com
E ele se inclinou para mim e esperar com bom ânimo. Algumas estratégias para ter bom ânimo. Tira o foco do problema, põe o foco em Deus. Começa a trazer à memória aquilo que Deus já fez na sua vida e o que Ele vai fazer na tua vida ainda. Se Ele fez, Ele não vai deixar de fazer. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, Ele é o mesmo daqui 2 minutos e Ele é o mesmo daqui 10 anos lá na frente. Ele não mudou, Ele não vai mudar, Ele vai continuar fazendo. Ele ainda opera maravilhas, Ele ainda cura, Ele ainda traz libertação, Ele ainda traz salvação. Mas nós ficamos focados no problema. No problema. Quando tudo estiver tão difícil, enxergar o benefício do Senhor, firme nestas verdades. Abra sua Bíblia em Lucas 10, 20. Outra coisa que pode trazer e que traz alegria, bom ânimo no meio da sua luta. Mas não vos alegreis porque vos sujeitem os espíritos. Alegrei-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Sabe o que é isso? É que se tudo der errado aqui na terra, meu nome está lá no livro da vida, eu vou viver uma vida eterna com Deus. Eu creio nisso. Eu creio tanto nisso que eu larguei tudo. Porque eu creio que se um dia eu morrer, que se eu vou morrer aqui nessa terra, se um dia eu morrer, Jesus pode me levar, eu vou viver uma vida eterna lá no céu. Essa é a certeza que eu tenho, que eu carrego no meu coração. E o que é 110 anos se você viver muito perto de uma vida eterna? O que é? É um ponto, é uma vírgula. 110 anos perto da vida eterna. A certeza que eu carrego no meu coração é que se eu morrer hoje, meu nome está lá escrito no livro da vida. E eu vou bater lá na porta do céu e falar: Jesus, cheguei. Jesus, cheguei. Isso é algo que traz esperança nas minhas lutas. Pode dar tudo errado. Pode dar tudo errado. Mas a minha certeza está lá no céu. A minha garantia está lá no céu. O meu depósito, o meu cheque, o meu banco está lá no céu. E é lá que eu quero viver, porque ela é para a vida eterna. É lá que eu quero viver, é lá que eu quero estar. E para encerrar, eu não vou demorar muito. Não vou demorar muito. Abra sua Bíblia em Isaías 64, 4 e você grava. Põe um rabisco na sua Bíblia em cima desse versículo, anota, para você não esquecer mais. Isaías 64, 4. Marca esse livro aí para quando as lutas vierem você lembrar disso. Diz assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus que além de ti trabalha para aquele que nele espera. Você pode estar achando: eu estou esperando e não tem nada acontecendo. Deus está dizendo: fica tranquilo, eu estou trabalhando por você. Fica tranquilo, eu estou trabalhando na tua luta. Olha, nem os olhos viram, nem ouvidos ouviram, ninguém ainda percebeu um Deus que trabalha para aquele que nele espera. Está difícil? Espere em Deus. Está difícil esperar? Espere em Deus com paciência. Está difícil esperar em Deus com paciência? Espere em Deus com paciência e com bom ânimo. E Ele vai ouvir a tua oração. Porque ninguém nunca viu um Deus que trabalha para aquele que nele espera. Ele trabalha por mim e por você, não espera. Espera em Deus, pois ainda o louvarei.
Como ser de crente é difícil, né? Ontem e hoje, né? Ontem sobre o deserto, hoje não espera em Deus. Esperar em Deus faz toda a diferença. Mas Ele trabalha por mim e por você. Assim como Ele trabalhou para mim nos 46 do segundo tempo. Quando eu já tinha perdido as esperanças. Quando a vontade já era fazer bico. Porque chorar a gente não chora mais não, mas faz bico, não faz? Tem hora que a gente faz cada bico. Mas Deus está trabalhando na minha vida e na tua vida. Esse é o Deus que eu tenho confiado. Esse é o Deus que eu tenho vivido. E essas experiências é que eu tenho me acompanhado. Um Deus poderoso, que não me desampara. Mesmo quando eu acho que Ele não está nem me escutando, mas Ele manda te dizer, olha, eu trabalho para aquele que nele espera. Espere em Deus. É dele o teu socorro, é dele a tua vida. Está difícil hoje, a luta está grande, a vontade é de largar tudo, de sumir no mundo. Espera em Deus. Amém? Que Deus possa abençoar a tua vida, em nome de Jesus.